Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Nós agradecemos pela oportunidade de refletirmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje o nosso estudo ele está numa passagem que está em João, capítulo 14, versículo 17. E lá diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje é essa promessa de Jesus, né? A minha paz vos dou. Ana, o que é paz? Que paz é essa que Jesus prometeu? E ele ainda diz que não dá como o mundo a dá. Então existe a paz do mundo e a paz de Jesus? São pazes diferentes? Vamos refletir sobre isso? Primeiro, vamos falar dessa diferença. Onde nós buscamos a nossa paz? Tem muita gente que busca paz na aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou poder fazer mais trabalhos voluntários, eu vou ter mais tranquilidade de fazer o que eu preciso. Então, essa pessoa busca por tranquilidade e até mesmo para fazer várias coisas para ajudar o próximo. Então, a paz dela é a paz da não trabalhar, não ter horário para cumprir. Outras pessoas acham que a paz está no ganhar na loteria. Nossa, se eu ganhar na loteria, eu vou ter muita paz. Por quê? Porque eu vou estar com as minhas contas todas em dia, né? Eu vou poder ajudar as instituições, vou poder fazer mais coisa pelo meu semelhante. É louvável. Mas, na grande maioria, quando consegue adquirir um dinheiro assim, tem tanta gente contando com aquilo, né? Que às vezes até nem a instituição vai ser beneficiada. Mas, para algumas pessoas, é a busca da paz. Para outros, a busca da paz está no reconhecimento pessoal. Quando eu tiver uma visibilidade, quando a minha família... quando eu for reconhecido no meu trabalho, nos meus afazeres, eu terei paz. Outros acham que a paz está no poder. Um está sobre o outro. Bom, são pensamentos equivocados, porque isso pode até ter conotação de paz, mas é de uma paz exterior, de uma paz que depende de coisas, né? Se acontece um desequilíbrio qualquer, pronto, a paz vai embora. Se não somos atendidos em alguma coisa, lá se foi a nossa paz. Mas não é essa paz que Jesus fala. Tá, então essa seria a paz do mundo. É a que nós chamaríamos hoje de tranquilidade. Tranquilidade da saúde, tranquilidade material, tranquilidade financeira, né? O externo, de ter coisas. Então isso não é paz, porque muitas das vezes a gente passa a vida inteira, tem até uma frase do Dalai Lama que diz assim... Ele fala assim, o homem ocidental é interessante, porque ele passa a vida inteira trabalhando para ter dinheiro. E ele trabalha muito. Só que quando ele chega na velhice, que ele para de buscar tanto dinheiro, e aí ele até conquista o dinheiro, ele gasta o dinheiro que ele conquistou tentando ter saúde. E aí ele morre velho, sem dinheiro e doente. Porque assim, às vezes a gente coloca como paz uma meta que é tão difícil de ser alcançada, que nos desgasta tanto, que quanto mais a gente busca, mais longe ela está. Quanto mais a gente luta por ela, mais longe ela está. Não é essa paz que Jesus fala. Essa como eu falei, a gente pode chamar de tranquilidade, então seria a paz do mundo. Tá, eu sou uma pessoa que paga os meus impostos, eu sou uma pessoa que vive bem na comunidade onde eu estou, na cidade onde eu moro eu sou produtivo, eu respeito a sociedade, eu não faço nada de errado, eu cumpro os meus deveres. Ok, é uma pessoa que vive de uma maneira correta, que também não é nada excepcional, porque isso é que todos nós deveríamos fazer. Pagar nossos impostos, estar vivendo bem na sociedade, tratar o nosso semelhante bem, isso é o básico
para uma pessoa viver, para um homem de bem viver, né? Então, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, beleza. Ter paz é poder comprar o que eu quiser. Ter paz é poder viajar para onde eu quiser. Ter paz é eu poder dormir até a hora que eu quiser. Ter paz é eu poder pagar um plano de saúde. Ter paz é eu consultar com os melhores médicos. A gente vai chamar novamente essa de paz do mundo. Porque é uma tranquilidade material, uma coisa externa. Não é essa paz que Jesus promete. A paz que Jesus promete, ela é de dentro para fora. Essa paz que Jesus fala, né, essa paz que ele nos deixou, ela nasce do nosso coração, ela nasce da nossa consciência, ela nasce da nossa mente, é de dentro de nós. Tá, então que paz é essa que Jesus fala, que ele promete, que ele nos lembra? Primeiro, a consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? Santo Agostinho, na questão 919A, ele diz que todos os dias, antes dele dormir, ele fazia uma análise do dia dele. Ó, receita de bolo. Fazia uma análise. Se naquele dia ele tinha feito todo o bem que ele podia, se naquele dia ele tinha ajudado as pessoas que ele se propunha, se ele tinha convivido bem, e se ele não tivesse feito isso, no dia seguinte seria a primeira coisa que ele teria que fazer. Então, assim, consciência tranquila é quando a gente não espera que as pessoas sejam ou façam aquilo que nós queremos. É quando a gente consegue que cada um faça a sua parte e nós também façamos a nossa parte, né? Porque todos nós temos responsabilidade na sociedade. Então, isso é consciência tranquila. A segunda, a gente diria confiança em Deus. Deus é Pai, mas é Pai de todos. Deus é o nosso Criador. Deus foi quem fez todas as coisas. E Deus está em todas as coisas. Então, assim, quando a gente confia, a gente está falando de confiança. A gente não está falando de acreditar. Confiança é quando a gente se coloca na mão de Deus. Todos os dias eu levanto, eu acordo, eu vou trabalhar, eu tento ser uma pessoa produtiva, eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento viver aquilo que me é colocado durante o dia, porque eu confio em Deus e eu sei que se Ele me trouxe até aqui é porque eu preciso estar aqui. Deus é Pai, Ele nos educa, Ele em momento nenhum Ele nos pune. Então, todas as coisas que nós passamos é porque nós estamos sendo educados. E quando a gente confia, a gente sabe que o controle é de Deus, o controle não é nosso. A gente deixa um pouquinho até da ansiedade, né? Porque essa coisa de controlar as coisas, isso é coisa da ansiedade. Então, quando a gente confia em Deus, a gente sabe, vão vir as dificuldades? Vão vir as dificuldades, que isso é natural. A dor é para todos nós. Então, a forma como nós vamos lidar com a dor que precisa ser diferente, porque quando a gente confia, a gente sabe que tudo passa. Então, essa também vai passar. Fé inabalável, que está ligado com a confiança em Deus, né? A fé é a confiança inabalável. Tudo passa, né? Essa é uma frase muito importante, né? Tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa, a dificuldade passa. Eu tenho um amigo que ele diz assim, tudo termina bem no final. Se ainda não está bem, é porque não chegou no final. Então a gente precisa continuar a lutar para que as coisas melhorem, para que as coisas fiquem conforme elas precisam ser. E a fé inabalável, ela nos dá a esperança. Ela nos tira do desespero e nos dá a esperança. Esperança em dias melhores, num futuro melhor, em situações melhores. Eu estou desempregado, tá? O que eu posso fazer para que eu volte ao mercado de trabalho? Eu preciso enviar mais currículos. Porque assim, se eu estou desempregado agora, eu sei que eu ainda sou uma pessoa produtiva, então eu posso buscar, né? Porque é fé viva, né? Eu confio, mas eu também faço. Eu faço por onde, eu busco, eu tenho esperança, mas é uma esperança ativa, porque eu vou atrás daquilo que eu preciso ter, né? Eu preciso resolver as minhas questões, então as minhas questões eu resolvo, e as demais eu tenho que confiar que Deus vai prover, mas é aquelas que eu não posso, onde eu não posso ir. Agora, o que eu posso ir, eu tenho que ir, né?
Então, como a gente falou, a paz que Jesus fala não é ausência de dor, não é ausência de problema. Pelo contrário, é estar dentro de um problema ou dentro de uma dificuldade e saber que aquilo também vai acabar. Agora, essa paz é fácil? Não. Essa paz é conquista. É todos os dias, é todos os instantes, é falar para nós mesmos: ai, Senhor, hoje está difícil. Hoje está muito difícil, mas eu preciso de ajuda. A busca da paz vai por aí, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que nos tira essa paz, Ana? A mágoa nos tira essa paz. Quando nós guardamos mágoas, ressentimentos, a nossa mente, a consciência tranquila não está conosco, né? Porque, poxa, aí eu venho, nossa, fulano fez isso, fez aquilo. Eu guardo até o dia, o horário, o local que aconteceu determinada situação. É a falta da paz. A mágoa me tira a paz. Então, como eu estou magoado, estou ressentido, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade íntima. E com isso também eu fico remoendo aquela situação. Perdoar é uma das melhores coisas para a gente ter paz, né? O autoconhecimento, a gente precisa ter o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento nós sabemos quem nós somos, porque também não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Somos espíritos endividados, somos espíritos reencarnantes, estamos aqui para um processo de crescimento, de evolução, de reequilíbrio, de educação. E através desse autoconhecimento, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós buscamos entender quem nós verdadeiramente somos, a gente já consegue fazer o segundo passo, que é a reforma íntima. A gente já consegue buscar dentro de nós forças para vencer as dificuldades daquilo que nos tira a paz. A ansiedade nos tira a paz. Se a gente sabe que a gente tem tendência a tentar controlar as coisas e a gente aprendeu que a gente tem essa tendência fazendo o autoconhecimento, isso é importante. Porque a gente pode começar a fazer a reforma íntima consequentemente. Bom, se eu tenho tendência a ter controle de tudo, tá na hora de eu começar a perceber que eu não controlo nada. Bem poucas coisas eu controlo. Eu só controlo o que é meu. Eu não controlo o que é do semelhante, eu não controlo o que é de Deus. Isso eu não controlo. Então, assim, se as minhas escolhas, se eu faço as minhas escolhas, eu tenho que ser coerente com elas. Porque ela tem que nortear a vida que eu quero ter. Bom, falamos então do autoconhecimento, a reforma íntima. Então, a paz, ela tá na confiança, ela tá na busca íntima de nós mesmos, né? A oração nos traz paz, o evangelho no lar nos traz paz, porque a oração, meus irmãos, a gente tem que entender a prece, né? Que a gente fala muito da prece. Eu acho lindo quando os espíritos dizem pra gente que a prece tem que ser a chave, tanto que abre o dia e que fecha o dia. Ah, Ana, mas a minha vida é uma vida... Eu acho que eu vivo conectada com os bons espíritos, então eu vivo em prece. Ok, mas a prece é um diálogo, é uma conversa. E é tão bom, né, quando a gente acorda de manhã e fala assim: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de acordar, muito obrigado pela oportunidade de ter mais um dia, de ter mais um momento, de vivenciar e tentar aprender com as coisas que a vida vai me proporcionar no dia de hoje. Me ajuda a ter coragem. Eu acho lindo aquela oração da serenidade, né, que é dos nossos irmãos do AA, que ela pede, né, coragem para enfrentar aquilo que eu não posso mudar. Coragem, não, serenidade, esqueci, mas ela diz, né, fala de serenidade, fala dessa paz e fala da coragem. Coragem para perceber a diferença do que eu posso mudar e do que não posso mudar, é isso. Então, assim, isso é quando a gente já se conhece e a gente busca isso, né? E aí Jesus ainda fala, né, nesse capítulo, nesse item, né, no 14:27, ele ainda diz assim: não se turbe vosso coração, quer dizer, não se agite o vosso coração.
Por que que ele lembra que a gente não pode agitar o nosso coração? Porque a gente tem que ter... É isso, é a confiança. É a busca que dias melhores virão. Se hoje ainda não tá bom, se ainda não temos a paz que nós queremos, se ainda não temos as conquistas... Porque, gente, tá reencarnado, buscando as nossas conquistas, não é errado. O nosso problema é que nós somos desequilibrados até nas buscas das nossas conquistas. Como assim, Ana? Nós somos orgulhosos, né? Somos vaidosos, somos egoístas, então achamos que nós temos mais direito do que os outros. O trânsito é um lugar bom para a gente entender isso que a gente fala quando a gente é orgulhoso e egoísta. Às vezes a gente está no trânsito e aí a gente está numa rua, a gente está numa principal, mas tem uma rua que dá acesso a essa, ou então a gente está numa rua e de repente alguém entra na nossa frente. E aí, como a gente está na principal, a gente fala assim, o direito de estar nessa principal é meu, né? Não vou dar passagem, não vou deixar entrar na minha frente. E às vezes a gente acha que nós temos mais direito que o outro, porque nós estamos dentro de um carro. Ok, é da lei, né? A lei de trânsito diz qual é a nossa responsabilidade e tudo. Mas o que me custa dar passagem para o meu semelhante? Vai que dentro daquele carro tem alguém passando mal? Vai que aquela pessoa ela está atrasada para chegar num serviço porque ela se atrasou, porque aconteceu várias coisas com ela. Às vezes a gente não tem empatia, né? A gente quer saber só de nós. Então é disso que nós estamos falando, né? E aí a gente vai paralelo, né? O carro com o carro e aí acontece uma colisão, pronto, já acabou a paz, né? Então, e contra isso também a gente tem que lutar. O perdão é importante, né, para essa conquista da paz, o amor ao semelhante, a caridade. Não vamos esperar ficar ricos para ajudar o semelhante, não. A gente pode ouvir o nosso irmão, a gente pode visitar o nosso irmão, a gente pode perguntar se o nosso irmão está precisando de alguma coisa. A gente pode, na casa espírita, por exemplo, né, a gente sabe que muitas vezes a gente que trabalha com assistência social, a gente sabe como é difícil conseguir alimentos, né? Às vezes 1 quilo de alimento ele faz tanta diferença. Ele é muito, 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 muito importante. Então, assim, essa paz que o Cristo nos dá é a paz da convivência. É a paz de estar no mundo, perceber-se no mundo, fazendo parte do mundo, da coletividade, tendo a parcela de responsabilidade, mas não esquecer que nós somos espíritos. Nós somos espíritos passando por um estágio no corpo físico. Nós não somos corpo físico, é um estágio. A gente pode viver um bom tempo na Terra, mas esse tempo ele vai acabar. Por quê? Porque nós somos espíritos. A gente precisa voltar para o plano espiritual, a gente precisa ver as conquistas que a gente fez, a gente precisa fazer como se fosse um GPS, né? A gente precisa recalcular a rota, a gente precisa reavaliar o que a gente fez. A Abigail, né, naquele livro Paulo Estevão, tem uma frase que ela fala para o Paulo, ela fala de quatro situações que ele precisa fazer, né? Enquanto as coisas ainda não chegaram ao final, enquanto a gente não conseguiu vencer as coisas do mundo, né? Enquanto a gente ainda está vivendo um conflito ou com algum problema, ou um problema de saúde, um problema financeiro, uma perda de emprego, que a gente precisa continuar lutando, né? Ela diz, né, para Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Amor traz paz, Ana? Traz paz. Quando a gente consegue amar o nosso semelhante, vibra dentro de nós a paz. E a gente consegue perdoar, a gente consegue aceitar, a gente consegue perceber que todos somos filhos de Deus, não só nós, né? Trabalha, luta por você, luta pelo semelhante, luta por uma causa, com coisas justas, né? Trabalha dentro de você a paciência, trabalha dentro de você a gentileza, a brandura, o carinho, o esperar que as coisas melhorem, a esperança, né? Trabalha dentro de você, conheça as virtudes, faça a sua reforma íntima e trabalha pelo semelhante também, né? Vai acolher uma dor, vai amparar alguém, espera. É da esperança que a gente está falando, né?
dias melhores virão. Lembra da frase do meu amigo? Tudo acaba bem no final. Se ainda não está bem, é porque não chegou no final. E perdoa. Tudo passa, todas as coisas vão passar. Tanto a alegria quanto a tristeza, as conquistas, tudo vai passar. Está na hora da gente começar a perceber que apesar de o mundo hoje tá difícil, não vamos falar que tá fácil não, porque a gente vê todos os dias nas TVs abertas, né, nos canais, nas redes sociais, violência, a gente vê atrocidades, vê como o ser humano ele perdeu o endereço dele mesmo, como o ser humano perdeu a noção de coletividade, como o ser humano está sem amor. E a gente que está tendo oportunidade, que a gente tem essa oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos nortear nesse caminho do Evangelho, nossa, é uma coisa muito importante. A gente pode fazer a diferença. Um pode fazer a diferença? Pode. Porque aquele ele está no meio de três, se ele, daqueles três, uma pessoa entender o que é o Evangelho de Jesus, aquela pessoa pode falar para mais três e mais uma pessoa, e mais três e mais uma pessoa, e mais três, e assim a gente vai se conquistando, né? Mas, Ana, esse amor, essa paz de Jesus, isso é uma conquista íntima e não é tão fácil de conquistar. Não é. Não é tão fácil de conquistar. Ter paz de espírito, consciência tranquila, fazer o bem, esperar, ter fé. Quando a gente está sofrendo, então é muito difícil a gente pensar nisso tudo. Mas aqui está a doutrina espírita, né? Aqui está o Evangelho de Jesus, aqui está a Boa Nova para nos fazer lembrarmos que todos nós somos filhos de Deus. Jesus, ele falou que nós devíamos pedir ao Pai em nome dele. Peça ao Pai em meu nome. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Não é para estar sozinho. Essa paz de Jesus não é paz sozinha. Jesus, em momento nenhum, disse que nós estaríamos sozinhos. Muito pelo contrário, ele disse que ele estaria conosco. Então, é muito importante que quando nós tivermos as dificuldades de achar que a nossa paz está... ou ela está um pouquinho distante, ou ela está passando por alguma turbulência, é importante que a gente busque ajuda na oração, na convivência, no amor. Que a gente busca a paz em Deus. Dentro de nós vai surgir uma força que vai nos renovar para que a gente dê conta daquilo que a gente precisa. Que a paz de Jesus, essa paz que Ele nos prometeu, invada o coração de todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus.